O dia em que uma TV convidou um teólogo, um especialista em hebraico, um professor de hebraico, para tentar refutar ou debater com um adventista do sétimo dia. Mas o final não foi o que eles esperavam, sabe por quê? Porque o adventista ele se sobressaiu, ele mostrou um conhecimento extraordinário da palavra de Deus. Sabe que adventista foi esse? Acompanhe esse vídeo e você vai conhecer a aula que esse adventista deu em um programa de TV. Esse é o canal Ricardo Oliveira, é muito bom ter você aqui comigo. Entrevista, notícias atuais, refutações, aqui no canal Ricardo Oliveira. Curta, compartilhe e ative o sininho. Eu, assim, por ser judeu e por uma característica apaixonado pela língua hebraica, eu entendo que a preposição ela é inseparável, ela deveria ser ligada aqui, como ela está ligada no texto, com lenefesh, e não com raiá. Não ler raiá. O texto não diz ler raiá, diz lenefesh. Só para entender, a tradução normal que nós encontramos em Gênesis 2:7 é que o homem se tornou alma vivente. Certo. Básico. Isso O senhor colocou a expressão como se fosse leraiá. Eu não falei leraiá, eu falei lenefesh. O texto hebraico diz assim: Be'apa nishmat haim, vayri ha'adam lenefesh hayam. Então, o lamed, a preposição, está unida aqui a nefesh, é o substantivo. Então, lenefesh para a alma. Fica sem sentido, ninguém vai traduzir para a alma. E aqui eu tenho raiá, vida. Então, para viver. Se tornou alma para viver. Alma vivente. Se tornou para a vida. Se tornou... É o ponto marco ali, vai começar a viver a partir daquele momento. Então, a regra não é criada. É o que o texto fala. Lenefesh Hayan. Para vida. Alma para vida. Alma vivente. É essa a ideia que o texto trabalha e é essa ideia que eu trabalho aqui. Concluiu? Concluí. Seus comentários, pastor, 3 minutos. Pois é, professor, mas o problema, na verdade, eu entendi, na verdade, eu não disse que o senhor colocou o lamed junto com o raiá, é que na sua tradução o senhor coloca assim, e repetiu mais uma vez agora. A questão de pronúncia, nefesh ou nefesh, isso é o de menos, mas assim, o lamed, ele está intrinsecamente associado ao nefesh, ou nefesh. Eu pronuncio, na verdade, uma pronúncia mais ligada ao tamim mikra. Então, lenefesh do que é o raiá. Então, não existe uma regra hebraica que me permita traduzir teologicamente, não tem problema nenhum. Teologicamente, a teologia, você pode fazer a teologia como quiser. Mas, gramaticalmente, existe um problema sério quando a gente faz, na tradução, o senhor não está transpondo o texto, não é questão de incluir uma variante textual, mas de transformar na interpretação, na tradução, levá-lo, tirar o lamed do lenefesh para o leraiá, porque se tornou alma para viver. O texto não diz isso. O texto diz que o homem se tornou alma vivente. Alma vivente. O homem começou a viver. Porque se tornou alma para viver. O texto não diz isso. Porque se tornou alma para viver. O texto não diz isso. O texto diz que o homem se tornou alma vivente. Alma vivente. O homem começou a viver. E aí é necessário que o senhor volte, por exemplo, para manter essa interpretação que não é gramatical, é teológica, que não é gramatical, é teológica, que não é gramatical, é teológica. O senhor precisa retornar, e foi o que o senhor fez basicamente, retornou ali a ideia de que a alma teria sido pré-criada. A alma existiria e ela é insuflada através do Nishmat, né? Mas onde nós encontramos isso na Bíblia? Que a alma já existia no poder de Deus e que ela é insuflada dentro do ser humano e ela passa a viver naquele momento, ela é colocada no ser humano e toma controle. Eu não vi isso no texto. E eu não consigo entender a regra gramatical. Na verdade, eu confesso a minha ignorância nesse sentido, se existe uma regra gramatical que permite essa transposição, e eu não conheço nenhum comentarista ou algum hebraísta que aceite mesmo comentaristas e hebraístas que são imortalistas, como Kyle Delite, por exemplo, ou alguns outros homens. Olá, meu irmão, tudo bem com você? É um prazer ter você aqui mais uma vez no canal Ricardo Oliveira. Desde já quero agradecer a você pelo seu apoio e por sua atenção. É por causa de você que o canal tem crescido e eu tenho conseguido levar o conteúdo para o maior número de pessoas possível, tá bom? Queridos, veja só, foi indicado, por algumas pessoas para que um especialista, um professor de hebraico pudesse participar de um programa de TV, de um debate, de um diálogo com o adventista. Muitos tinham a impressão de que esse professor de hebraico, ele ia apertar, ele ia deixar ali o nosso representante adventista numa saia justa, usando aí um jargão popular. Mas só que o final, ele foi extraordinário, sabe por quê? Porque o resultado mostrou algo totalmente diferente.
o adventista ele se sobressaiu nesse diálogo, nesse debate. Esse adventista ele é muito preparado, tem um conhecimento muito grande da palavra de Deus, da qual eu sou fã, da pessoa dele e também ali da sua sapiência, do seu conhecimento acerca da Bíblia. Ricardo, quem é esse adventista? Ele mesmo, pastor Sérgio Monteiro. Eu admiro vários debatedores que tem aí no programa Vejam Só, que já participou do programa Vejam Só, entre eles o Leandro Quadros, o Sérgio Monteiro e outros debatedores que tem por aí. Só que o Sérgio Monteiro, nesse debate, foi um debate até um pouco tenso, né? Porque realmente o cara que foi debater com o adventista era uma pessoa muito preparada, professor de hebraico. Mas se esqueceram que o do pastor Sérgio Monteiro está doutorando em língua semítica. O cara é fera na questão linguística, né? Que o professor e pastor Jamiesco que o diga, né? Já teve a oportunidade de ficar ali frente a frente com o pastor Monteiro e sentiu ali o peso da erudição do pastor Sérgio Monteiro. Eu sei que alguns podem dizer, Ricardo, você está sendo coletivista, né? Corporativista, na verdade, né? Mas não, eu estou sendo sincero, até muitas pessoas que não são adventistas do sétimo dia, em comentários nesse debate, chegou a admitir, realmente o pastor Sérgio Monteiro, ele se sobressai, porque o homem tem um conhecimento muito grande aí na área da linguística. Pois bem, o pastor Sérgio Monteiro teve a oportunidade de poder sentar com esse outro pastor, professor de hebraico, né? Eu não sei se ele é pastor, me corrija se eu estiver errado, mas eu sei que ele é professor de hebraico, especialista em hebraico, e eles, em um certo momento ali, debateram acerca da imortalidade da alma, sobre a questão se existe uma alma que sai do corpo após a morte, todo aquele debate que perdurou durante todo o primeiro século e até mesmo hoje, dentro do cristianismo, esse debate está bem aflorado. E existe uma alma que sai do corpo após a morte? Mas enfim, nós adventistas do sétimo dia não acreditamos na imortalidade da alma. Nós acreditamos que o único que tem a imortalidade é Deus e que um dia Ele nos dará vida eterna. Não seremos eternos, mas nos dará vida eterna. Porque o único eterno é Deus que não teve princípio e nunca terá fim. A nossa eternidade, ou a nossa vida eterna, estará condicionada ao estarmos ligados à fonte da vida, que é o próprio Deus. Mas enfim, veja a seguir o vídeo dessa participação e a refutação e a aula que o pastor Sérgio Monteiro ele deu no programa Vejam Só. Aqui, essa alma não existia? Não. E como que Deus sopra aquilo que não existe? Nishmat. Ainda estou no meu processo aqui. Segue. Então, a questão aqui é a seguinte, a pergunta que faço para o senhor é, em que momento Deus cria a alma? Em que momento Deus cria essa alma se ela não é pré-existente? Essa é a pergunta? Essa é a pergunta. O senhor compreendeu? Sim. 3 minutos para a sua resposta, então. Isso é uma pergunta que tem um problema sério de raciocínio circular, na verdade. O raciocínio de que a alma tem que ser pré-existente, então quando é que ela cria? O texto é bem claro. Na verdade, a alma não é algo pré-existente. Quando eu disse aqui Nishmat, percebe que o texto tem uma preocupação, o autor sagrado, Moisés, Moshe Rabbeinu, ele tem uma preocupação muito clara aqui em desassociar essa ideia, porque é uma ideia que era comum dos egípcios, de outras pessoas da pré-existência, de insuflamento, de reencarnações, que vai aparecer no judaísmo posterior como o Gilgul, né, no judaísmo muito posterior. Então, novamente, o texto não diz que o homem era uma alma que vivia de um estado e passa para uma alma que agora vive em outro estado. O que Deus insufla no ser humano, que ele sopra, não é nefesh ou nefesh. O que Deus coloca é nishmat. É nishmat. São palavras diferentes. Então, o que Deus coloca, Deus não criou uma alma anterior e agora, através do seu sopro, dá uma ordem, como até inclusive aparece em algumas mitologias judaicas, em alguns mitos do meu povo, ele não cria uma alma no terceiro dia, no quarto dia, e preserva no jardim das almas, e etc., e ordena que entre no ser humano. O que ele sopra no ser humano é o nishmat. O texto diz, nishmat Haim, Haim vayhi Adam lenefesh chaya. O texto não existe a menor possibilidade desse texto dizer que o homem existia como uma alma anteriormente e em seguida ele passa agora a viver com um estado anterior diferente de uma alma e passa a viver como um outro estado de alma. Não é uma questão de uma regra gramatical. A questão da regra gramatical é para nos auxiliar a entender qual a possibilidade de se entender nefesh para viver. Era só isso. Era nesse sentido. Então, o que é que quando Deus cria a alma? Neste momento. Porque a alma é o ser humano, integral. Ele não pré-criou e depois a insuflou e entregou, etc. Ele cria aqui. Aqui o ser humano, pela ação divina, em juntar o Adamá com o Nishmat, cria o Nefesh. Essa é a concepção
Essa é a concepção bíblica, essa é a concepção que nós temos. Que aula, hein? Parabéns, pastor Sérgio Monteiro, que Deus te abençoe, um abraço para o senhor. O pastor Sérgio Monteiro hoje não está mais no Brasil, ele está pastoreando uma igreja fora do Brasil, eu acabei esquecendo do local, mas um abraço para o senhor e toda a sua família. Saiba que nós estamos com saudade, quem sabe o senhor poderá um dia nos prestigiar, nos dar o prazer de podermos vê-lo novamente ali, não vejam só, né? Um debate, diálogo, sadio, não esse debate aí onde existe mais ad hominem, não por parte desse pastor que vimos agora, mas por parte de alguns que tem por aí, mais ad hominem do que de fato contraponto ou argumentos que vêm aí solidificar a crença que temos em determinado ponto doutrinário, em determinado ponto bíblico, tá bom? Então o pastor Sérgio Monteiro, de fato, ele deu uma aula aí. Se você quiser assistir o debate completo, eu vou ver se eu deixo o link aqui, você vai ver que em certos momentos desse diálogo, esse mesmo pastor aí, na verdade esse especialista aí em hebraico, ele tratou de alguns termos bem técnicos dentro da questão hebraica. Eu acho que ele pensou que o pastor Sérgio Monteiro poderia não saber, mas o pastor Sérgio Monteiro ia lá e dava uma aula na questão linguística, tá bom? O que é que você achou do vídeo? Gostou? Então curta ele, compartilhe, coloca aqui o seu comentário. Eu gostaria muito de saber o que é que você achou dessa participação do pastor Sérgio Monteiro. Eu quero ler o seu comentário e poder colocar ali um coraçãozinho, tá bom? Mas não esqueça de curtir, é muito importante. Um abraço, fica na paz e até a próxima. E nunca esqueça, a verdade, ela sempre vence. Obrigado por assistir mais um conteúdo do canal Ricardo Oliveira. Lembre-se, a verdade sempre vence.